Você achou que estava sozinho, mas havia mãos invisíveis te segurando o tempo todo. Houve dias em que você quis parar, dias em que o coração perdeu o brilho, dias em que a alma ficou cansada e a caminhada pareceu longa demais pra continuar. Ninguém viu suas batalhas secretas, ninguém ouviu seus choros silenciosos, ninguém percebeu quantas vezes você sorriu por fora enquanto se quebrava por dentro. Mas Deus viu tudo, cada lágrima, cada suspiro, cada oração sem palavras. Quando você desanimou, Deus já estava te sustentando. Quando você pensou em desistir, estava te fortalecendo. Quando suas forças acabaram, a graça dele começou a agir. Como Elias no deserto, sem forças para continuar. Como Davi em suas madrugadas de dor. Como Jó em seus dias mais difíceis, você também foi carregado pela misericórdia do Senhor. Houve momentos em que você achou que estava apenas sobrevivendo, mas era Deus te levantando dia após dia, sem que você percebesse, porque o amor dele nunca te abandonou. Quando você chorou sozinho, Deus estava ao seu lado. Quando ninguém compreendeu sua dor, Deus compreendeu. Quando o mundo não viu seu esforço, Deus viu cada passo. Foi Ele quem segurou suas mãos nas noites mais escuras. Foi Ele quem protegeu sua mente quando a ansiedade tentou vencer. Foi Ele quem manteve sua fé viva em meio ao caos. E hoje, olhando para trás, você percebe que não chegou até aqui sozinho. Existia uma presença constante, cuidando de cada detalhe. Era Deus no silêncio, era Deus na espera, era Deus na lágrima, era Deus na caminhada, era Deus sustentando, era Deus fortalecendo, era Deus preparando um novo tempo para você.
existam lutas, talvez ainda existam perguntas, mas uma coisa mudou. Agora você sabe que Deus nunca soltou sua mão. Quando você desanimou, Deus te carregou. Quando você enfraqueceu, Deus te fortaleceu. Quando você achou que era o fim, Deus estava escrevendo um novo começo. Se você chegou até aqui, não foi pela sua força, foi pela fidelidade do Deus que te sustentou todos os dias. Houve uma batalha que ninguém percebeu. A batalha que acontecia dentro de você. Você continuava caminhando, mas já não tinha a mesma força. Continuava sorrindo, mas já não tinha a mesma alegria. Continuava lutando, mas em silêncio pedia a Deus para não te deixar cair. Foram noites longas, orações interrompidas pelas lágrimas, pensamentos pesados e um coração cansado, tentando encontrar esperança em meio à tempestade. E quando você pensou que estava sozinho, Deus estava ali, segurando você. Deus estava ali, fortalecendo você. Deus estava ali, fazendo por você aquilo que você não conseguia fazer sozinho. Houve portas que não se abriram, porque Deus estava protegendo você. Houve caminhos que não deram certo, porque Deus estava direcionando você. Houve atrasos que pareciam injustos, mas eram cuidados do céu. Você chamou de abandono, mas era proteção. Você chamou de silêncio, mas era Deus trabalhando. Você chamou de demora, mas era preparação, porque os planos do Senhor são maiores que os nossos. Quando você perdeu as forças, a graça de Deus te sustentou. Quando você perdeu a direção, a mão de Deus te guiou. Quando você perdeu a esperança, o amor de Deus te encontrou. Assim como o Senhor sustentou José na prisão, assim como sustentou Davi no deserto,
Assim como sustentou Paulo nas tempestades, Ele sustentou você também. Não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência. Foi a fidelidade de Deus te guardando em cada etapa da caminhada. E mesmo sem perceber, você estava sendo carregado. E mesmo sem entender, você estava sendo cuidado. E mesmo chorando, você estava sendo fortalecido. Agora a tempestade não parece tão grande, porque você conhece o Deus que esteve com você dentro dela. E quem sobreviveu aos dias mais difíceis já carrega um testemunho dentro da alma. Quando você desanimou, Deus não desistiu de você. Quando você enfraqueceu, Deus permaneceu forte por você. Quando você quase parou, Deus continuou te conduzindo até aqui. Se Ele te sustentou ontem, também sustentará amanhã, porque o amor dele não muda com o tempo. Você se lembra daquela fase em que tudo parecia pesado? Deus se lembra também. Havia dias em que levantar da cama já parecia uma vitória. Dias em que a alma estava cansada, antes mesmo do dia começar. E ninguém entendia a guerra que acontecia dentro de você. Você continuou ajudando pessoas, continuou cumprindo responsabilidades, continuou dizendo que estava tudo bem, mas por dentro carregava um peso que só Deus conhecia. E foi exatamente ali que Ele começou a te sustentar. Quando você não tinha forças para correr, Deus te ensinou a caminhar. Quando você não tinha forças para caminhar, Deus te ensinou a permanecer. E quando você pensou que iria cair, Deus te segurou com suas próprias mãos. Você olhava para frente e não via saída, olhava para trás e via apenas cansaço. Olhava para dentro e encontrava medo, mas Deus olhava para você e via propósito. Porque enquanto você enxergava o vale, Deus enxergava o destino. Enquanto você enxergava a dor, Deus
enxergava o crescimento, enquanto você enxergava o fim, Deus enxergava o recomeço. Os olhos do Pai estavam sobre você o tempo inteiro. Quando você desanimou, Deus não se afastou. Quando você chorou, Deus recolheu cada lágrima. Quando você se sentiu fraco, Deus liberou graça suficiente para mais um dia. Assim como sustentou Moisés quando seus braços cansaram, assim como sustentou Ana quando seu coração estava quebrado, assim como sustentou Pedro depois da queda, Ele sustentou você. E talvez o maior milagre não tenha sido aquilo que você recebeu. Talvez o maior milagre tenha sido não ter desistido quando tudo dentro de você queria parar. Era Deus no processo, era Deus no silêncio, era Deus na espera, era Deus na dor. Era Deus escrevendo força onde havia fraqueza, esperança onde havia desânimo. Hoje você pode não entender tudo, mas existe uma certeza: você não chegou até aqui sozinho. Cada passo foi sustentado pela fidelidade do Senhor. Quando você desanimou, Deus carregou você. Quando você enfraqueceu, Deus fortaleceu você. Quando você achou que não conseguiria, Deus provou que sua graça era suficiente. E a mesma mão que te sustentou ontem continuará te sustentando até o cumprimento de cada promessa. Deus se lembra também